A fotografia astronómica é um nichozinho, é um nicho da fotografia, é um capítulo da fotografia, muito técnico, e também é um capítulo da astronomia. E eu, antes de passar à fotografia astronómica, eu penso que poderia ter interesse fazer 2 ou 3 considerações sobre a abrangência deste tema. Para se fazer a fotografia astronómica, não é preciso saber astronomia. Não. É preciso ter umas noções básicas da astronomia, coisas muito simples. Não é preciso ser nenhum expert, de forma nenhuma. E já agora, só para que nos localizemos neste ambiente, existe basicamente a astronomia observacional e a astrofotografia, ou fotografia astronómica, que muitas vezes se relacionam um bocadinho uma com a outra. A astronomia observacional é pegar, olhar para o céu a olho nu, que é o mais importante, conhecer o céu a olho nu, e há excelentes programas gratuitos de computador que eu, se houver tempo, e se a Manela me permitir esse bocadinho de tempo, vou mostrar aqui um que é fazer o download gratuito, que é um programa científico, que foi colocado gratuitamente pela ESA ao serviço da comunidade, ao Stellarium. Portanto, há a astronomia observacional, que é muito científica, em que há pouca astrofotografia, ou há astrofotógrafos que trabalham para os astrónomos observacionais. Há também astrónomos não profissionais, são astrónomos amadores como eu, que também podem fazer astronomia observacional, não estão a fotografar, estão a ver o céu a olho nu, estão a ver o céu com binóculos e estão a ver o céu com telescópio. De facto, a parte mais bonita não é o telescópio, de facto não é. O telescópio aplica-se apenas numa pequenina percentagem de situações. A maior parte das vezes a fotografia astronómica é feita a olho nu, com uma câmara fotográfica ou com os binóculos. E depois temos a astrofotografia, que tem 3 capítulos fundamentais que vamos já falar a seguir também. Ainda dentro da astronomia e da astrofotografia, há quem faça esse tipo de atividade, uma atividade de campo, na montanha, na planície, geralmente na montanha, planície, praticamente só mesmo Alentejo, Portugal. Nós somos estranhos em muitas coisas boas, algumas menos boas, mas em algumas coisas boas. O Alentejo, ao contrariamente ao que dizem as regras da astronomia, a astronomia faz-se melhor em altitudes elevadas, porque há menos poluição atmosférica, há menos poluição luminosa, há menos turbulência, etc, etc. O Alentejo é um caso estranhíssimo e há cerca de 2 anos, não sei como é que estará agora a classificação, mas há 2 anos atrás, o Alentejo, designadamente a área do Dark Sky Alqueva, foi considerada a zona de excelência na Europa, a zona menos poluída luminosamente em toda a Europa, para fazer astronomia e astrofotografia. Portanto, há quem faça, portanto, a astronomia de campo, que eu gosto muito, e a astrofotografia de campo, não só pela técnica, mas pelo prazer de estar em contato com a natureza e a viagem, o passeio. Então, se for com pessoas com convívio melhor. Eu aqui no Norte costumo ir sozinho, mas quando eu comecei a aprender estas coisas há uns anos atrás, no Sul ia com muita gente. E eram passeios interessantíssimos, em que se fazia muita fotografia, que não era só astronómica. E depois há também a astronomia observacional e a astrofotografia de observatório. E o observatório pode ser desde um observatório científico até uma autocaravana, em que a pessoa para a autocaravana no meio de uma serra e faz astronomia ou astrofotografia de observatório. Ou em nossa casa. Há quem tem um alpendre num quintal. E porquê que se diz que é de observatório? Porque é feita toda por computador. Nós temos o programa de computadores que eu vou mostrar. Com o clique do rato, clicamos, quero ver isto, e o telescópio que está ligado ao computador gira, roda, aponta, e carregamos na câmara, a câmara está no telescópio, carregamos fotografar, e fotografa, é tudo feito no computador. Praticamente, se nós quisermos até, nem há contacto com o céu, nem vemos o céu. Além de que, ultimamente, há 2 ou 3 anos para cá, isto até já se faz por Wi-Fi. Nós podemos estar aqui e eu ter o sistema montado no Alto Minho, em Ponta Barca, na casa, no quintal da minha mãe, que é escuro, está cheio de árvores de fruto, é escuro, até posso ter lá isso. A mim, sinceramente, não me atrai tanto esta astrofotografia e esta astronomia computarizada. É útil, ajuda, mas não atrai-me mais o contato com a natureza, o passeio, o convívio com as pessoas. Aproveito já para dizer que
esta astronomia ou astrofotografia auxiliada por computador é mais acessível, é relativamente mais fácil de fazer a nível amador do que a astronomia de campo. Porque o computador é uma grande ajuda. Os programas de computador são uma ajuda excelente. E já agora, por curiosidade, a maior parte dos astrofotógrafos, a astrofotografia é uma fotografia muito técnica, já tive a oportunidade de conversar com a Manela sobre isso. A maior parte dos astrofotógrafos, como é muito técnico, só sabem fotografar aquilo. Não digo que não haja uma exceção ou outra. Há, ainda bem que há, eu conheço alguns, mas são muito poucos. Por exemplo, a maior parte dos fotógrafos não sabem fazer fotografia de rua, não sabem o que é o capítulo da composição. Aliás, alguns até têm dificuldade em compreender porque é que as câmaras fecham o diafragma F16. A gente na astrofotografia quer muita luz, não quer pouca. Portanto, há que distinguir bem. Isto é uma fotografia muito técnica, muito interessante, muito gira, mas está facilitada para quem já tem conhecimentos de fotografia, para quem tem a noção do que é uma boa composição. Porque, em termos de composição, não é fácil fazer composições bonitas do céu, porque aquilo parece sempre o mesmo. Mas não, com inteligência e com cuidado e com esforço, e vamos já ver daqui a bocado como, consegue-se fazer fotografias do céu profundo que não sejam fotografias demasiado planas, demasiado todas iguais. Ou então, como dizia outro dia, há uns tempos, num curso online que eu tive com o diretor da ESA, que deu esse curso online sobre a fotografia astronómica, a forma de editar, ele dizia uma frase interessante: quem não sabe fazer fotografia, edita demais. E depois está tudo igual, está tudo plano, está tudo igual, a minha é igual à do outro, a do outro é igual à do outro, portanto, não é isso que se pretende. Pronto. Este é um aspecto importante para localizar a astronomia observacional versus a astrofotografia, e também o que é a astronomia amadora e a astrofotografia amadora comparada com a astronomia profissional. Eu não sou um profissional, nem pouco mais ou menos, longe disso, mas a astrofotografia exige um bocadinho de conhecimento da astronomia, coisas muito básicas que eu vou agora aqui dizer. Por outro lado, para se fazer astronomia ou astrofotografia, principalmente a astronomia observacional, é importante nós termos uma luz vermelha. Essa luz vermelha compra-se por 7,5 € ou 12 €, passa a publicidade, por exemplo, na Decathlon. Uma luz vermelha. Porquê? Porque a sensibilidade do olho humano não é igual para todas as cores. O espectro do visível vai desde o ultravioleta, ao azul, ao amarelo, ao verde, ao laranja, ao vermelho e ao infravermelho. Nós vemos pouco no ultravioleta e vemos pouco no infravermelho, o ser humano, mas vemos um bocadinho. E as câmaras veem melhor que nós. Mas o olho humano tem uma sensibilidade máxima no verde. Por isso é que aqueles lasers que se apontam no céu parecem aqueles lasers, aqueles sabres da guerra das estrelas, vamos já ver uma fotografia dessas, são a verde, porque nós, quando queremos apontar alguma coisa para o céu, tem que ser uma luz que a gente veja, que se veja bem, uma luz verde. Por outro lado, a luz que devemos usar no nosso trabalho, é uma luz vermelha, em que o olho humano é muito menos sensível à luz vermelha. Só devemos ligar uma luz branca por motivos muito excepcionais, como outro dia a mim queimou um parafuso no meio das ervas, eu tive que encontrar o parafuso e tive que ligar uma luz branca. Porquê? O olho humano, ao fim de estar um quarto de hora no escuro, a sensibilidade humana, além da pupila abrir, é como um diafragma de uma câmara fotográfica, a sensibilidade do olho humano aumenta 200 mil vezes. Não são 2 mil nem 20 mil, são 200 mil vezes. E se ligamos uma luz branca, essa sensibilidade diminui ao fim de 5 minutos. Portanto, 200 mil vezes. Porquê que aumenta assim tão de repente? Porque forma-se imediatamente uma substância no nosso organismo chamada rodopsina, que depende da vitamina A, e essa rodopsina é que aumenta a sensibilidade do olho humano 200 vezes. E depende da vitamina A. Talvez seja daí que vem o ditado popular que as cenouras põem os olhos bonitos, porque as cenouras têm muita vitamina A. Presumo que seja daí que vem o ditado, mas isto é um facto. Portanto, usar luz vermelha. Luz vermelha. Geralmente usa-se, na cabeça pode-se usar, mas ao fim de algum tempo pode doer a cabeça. Geralmente o que se usa é aqui no pescoço e ela aponta para todos os lados. Agora, noções básicas, como é que os astros se movem para sabermos minimamente chegar ali à praia
e saber minimamente para onde é que devemos apontar a câmara. Já se sabe que temos o norte, norte a olhar para a frente, sul, leste, oeste. Os astros, no hemisfério norte, no hemisfério sul é a mesma coisa, só que o movimento é ao contrário. Os astros nascem a leste, dão a volta, sobem, atingem o máximo, que é o seu zénite. O máximo é uma linha imaginária que vai desde o norte até o sul, chama-se essa linha imaginária meridiano. Portanto, é a altura máxima de um astro, é o seu zénite. O astro vai de leste, atinge o máximo da altitude e depois desce para o oeste. Não é bem de leste para oeste, é de nordeste para noroeste. E não faz um percurso reto, onde nós estamos. Não. Faz um percurso que é uma hipérbole. Vai de leste para oeste, mas caminha para sul. Vai de nordeste, sobe, vai a sul, e quando atinge o seu zénite, o máximo, começa a descer e caminha outra vez para norte, até cair em noroeste. Por isso, quando daqui a bocadinho virmos este programa, sabemos minimamente como se move um astro. Aliás, os astros não se movem, como sabemos. São movimentos aparentes dos astros, mas por uma questão de facilidade de linguagem, dizemos que os astros se movem. A Terra é que se move. Já Galileu dizia isso. E esteve para ser morto por causa disso. Portanto, recapitulando, o astro move-se de nordeste para atinge o máximo, sobe, é o zénite, para noroeste. E nesse percurso, não é um percurso reto, vai a sul e depois volta a norte. Pronto. Vê só se não me esqueci aqui de uma coisa interessante, que às vezes pode-me esquecer. Já agora, a luz nos passeios noturnos é interessante, que muitas vezes no passeio noturno, com várias pessoas, ou nós sozinhos, é preferível usar uma luz vermelha do que uma luz branca. A não ser que o percurso seja muito acidentado e que possamos correr o risco de cair. Isso não, aí temos que usar uma luz branca. Agora, se é uma noite estrelada, se é uma noite com luz, estamos a dar um passeio num sítio tranquilo, o ideal é usar uma luz vermelha. Porquê? A luz vermelha ilumina-nos o chão, não nos deixa cair. Não nos deixa ir pela ribanceira abaixo, se vamos numa estrada. E como os nossos olhos têm sensibilidade máxima, nós vemos tudo à nossa volta. Vemos os campos, vemos as árvores, vemos as estrelas. Um passeio noturno com pessoas com luz vermelha é completamente diferente de toda a gente levar uma luz branca. Ficamos cegos, apreciarmos uns aos outros também pode ter o seu interesse, mas se vamos ver a paisagem, que é terrena, terrestre, que é paisagem celeste, a luz vermelha facilita bastante essa situação. Portanto, outra coisa muito importante são como é que as distâncias cósmicas, nós ouvimos falar em anos-luz, ouvimos falar em unidades astronómicas, muito rapidamente, dentro do nosso sistema solar, que é a nossa quinta, é aqui ao lado, é tudo aqui ao lado, conhecendo a dimensão do universo, é tudo aqui ao lado. A distância da Terra ao Sol, dentro do sistema solar, fala-se em unidades astronómicas. A distância da Terra ao Sol é uma unidade astronómica. São 150 milhões de quilómetros. É uma unidade astronómica. Bem, a distância daqui a Saturno são quase 10 unidades astronómicas. É uma brutalidade. Aquela parece uma estrela no céu, muito grande, é Saturno. Bem, se estivéssemos em Saturno, víamos a Terra mais pequenina de lá do que nós vemos aqui em Saturno. E víamos a Terra uma estrela azul pequenina. Portanto, uma unidade astronómica é da distância Terra ao Sol, que é uma brutalidade, 150 milhões de quilómetros. Aqui a Saturno são quase 10 unidades astronómicas, são 9,7 unidades astronómicas, salvo erro, mais décima, menos décima. E o sistema solar, não se sabe ainda exatamente quais são os limites do sistema solar, mas calcula-se que o sistema solar, que é aqui a nossa quinta, tem 100 unidades astronómicas. 100. A Voyager, que foi aquela nave que ainda que agora está no espaço profundo, demorou cerca de 15 anos à velocidade de 27 km por segundo. Recordo que a velocidade média de uma bala é 1 km por segundo. Uma bala tem uma velocidade média de 1 km por segundo. A Voyager viajava à velocidade de 27 km por segundo, ou seja, 27 vezes mais rápido que a velocidade de uma bala. Demorou cerca de 15 anos para chegar à periferia do nosso sistema solar. E depois, o Carl Sagan conseguiu pedir à NASA que foi um processo complicado, que a Voyager virasse a câmara para a Terra e tirasse a última fotografia da Terra. É chamado O Pálido Ponto Azul, que é um livro lindíssimo que vale a pena ler.
em que ele faz considerações, acerca de considerações humanas, sociológicas. Temos a Terra fotografada da Voyager na periferia do Sistema Solar, tem a dimensão inferior a 1 pixel. E tantas guerras, tanta ambição, tanta coisa, por 1 pixel, no meio deste universo só do nosso Sistema Solar. Bem, fora do Sistema Solar, falámos em anos-luz. E até a humanidade agora, que é maior que anos-luz, que a parsec, não vamos falar nisso, porque senão, às 11 horas, a Manela fecha-me o microfone e não dá. Portanto, fora do Sistema Solar, falámos em anos-luz. A estrela mais próxima que está de nós está a 4 anos-luz, mais ou menos 4 anos-luz. Alpha Centauri, só se vê no hemisfério sul. Ou seja, se viajássemos à velocidade da luz, a 300 mil km por segundo, é quase inimaginável esta velocidade, não há aqui pessoas ligadas à física e à engenharia que perceberão isto muito melhor do que eu, demoraríamos 4 anos a chegar a Alpha Centauri. E a Alpha Centauri também fica aqui ao lado. Porque a galáxia mais próxima que temos de nós, a galáxia mais próxima, é a Andrómeda, fica a 2,5 milhões de anos-luz. E está-se a aproximar da Terra à velocidade de 120 km por segundo. Não é por hora, é por segundo. Portanto, daqui a uns milhões de anos vai colidir com a nossa Via Láctea. Portanto, e a Andrómeda também está aqui ao lado. Eu tenho aqui uma fotografia da galáxia do Sombreiro, que está a 32 milhões de anos-luz. Portanto, estas dimensões são estranhíssimas, mas é assim que isto é. É estranhíssimo isto. Mas isto não tira a nossa importância como seres pensantes, como seres vivos. Aliás, porque temos inteligência de pensar nisto. A Manela Matos Monteiro escreveu uma coisa muito interessante há uns tempos. Aliás, ela escreve coisas muito interessantes, sempre. Mas não estou a dizer isto por simpatia, porque é verdade. Escreveu que aquilo que distingue o ser humano dos outros animais, como era Manela, é a capacidade de nos questionarmos. De facto, nós questionamos. Eu adorei essa frase. Eu adorei, porque de facto é uma frase extraordinária. Enfim, no meio deste universo todo, estes seres pensantes que habitam um planeta que tem a dimensão menor que 1 pixel fotografado da periferia do nosso sistema solar, esses seres pensantes têm a capacidade de se questionar, e isso é maravilha do ser humano. E já que estamos a falar em dimensões, vamos falar agora em dimensões mais próximas. Como é que eu aqui, se for lá abaixo à furada, meço as dimensões? É fácil, com os dedos. A linha do horizonte são 0 graus. Se eu olhar para cima, estou a olhar a 90 graus. Se eu olhar mais ou menos a meio, metade de 90 dá 45 graus. 45 graus é onde está a estrela polar, que é o norte. O eixo da Terra está alinhado com o norte. O norte terrestre está alinhado com a estrela polar. Ou mais ou menos alinhado. Em termos gerais, estamos alinhados com a estrela polar. A estrela polar vê-se a 45 graus. Pronto. Então, se eu olho para a Lua tem que ter uma dimensão. Eu não sei qual é a dimensão da periferia da Lua. Já quando fiz um examezinho que havia para fazer isto, para ser astrónomo amador, que agora nem é necessário, já soube, agora já me esqueci. Mas há outra forma de ver as dimensões das coisas. Eu sei que a dimensão do dedo mínimo, apontado com o dedo esticado, tem que estar o braço esticado, a dimensão, o diâmetro do meu dedo mínimo corresponde a 1 grau. Se eu esticar o dedo e apontar para a Lua tem meio grau. Eu recordo da trigonometria que 1 grau e do GPS, nós sabemos isso, do GPS 1 grau são 60 minutos, e 1 minuto são 60 segundos, e das horas também é assim. Só que aqui estamos a falar em distância. Portanto, a Lua tem a dimensão de meio grau. Se apontar, ela mede meio grau, é a dimensão da Lua. Portanto, meio grau são 30 minutos. Se eu fizer assim, 3 dedos, sempre com o braço esticado. O braço tem que estar sempre esticado, porque se for assim é diferente. Se for assim, é diferente. Mas se for com o braço esticado, 3 dedos são 5 graus, assim são 10 graus, assim são 15 graus e assim são 22 graus. Portanto, é assim que a gente mede as distâncias aqui. Não conseguimos medir anos-luz, nem unidades astronómicas, mas medimos ângulos. Portanto, isto são unidades de astronomia, também é importante termos uma noção de como estas coisas funcionam, até porque se soubermos minimamente estes conceitos, ao fotografar, até temos outra tranquilidade e outro prazer, digo eu, conhecendo minimamente estes conceitos.
Bem, a astrofotografia, então, tem 3 grandes capítulos. Tem os skyscapes, à semelhança dos landscapes, paisagem. O skyscape é uma paisagem noturna ou diurna. Os landscapes também podemos ter um landscape, uma paisagem diurna ou noturna. Eu posso ter uma paisagem noturna lindíssima, de uma pradaria, ou de um monte, ou de uma fotografia urbana. Portanto, tal como os landscapes podem ser diurnos ou noturnos, os skyscapes também podem ser diurnos ou noturnos. Qual é a diferença entre os skyscapes e os landscapes? É que o skyscape tem que ter paisagem terrestre e elementos astronómicos. Isso é um skyscape. A partir dos skyscapes fazem-se muitas vezes os star trails, são rastros de estrelas, ou seja, a Terra move-se e as estrelas vão ficando arrastadas na Terra, vão ficando arrastadas no céu. Vamos já ver como é que isso se faz. É muito simples de fazer. Muito, muito simples e muito interessante de fazer. Agora, não podemos fazer assim tudo igual, senão é uma grande seca. Senão, nem igual aos outros, nem nós fazemos sempre da mesma maneira, senão é uma seca. Torna-se cansativo, torna-se repetitivo, não pode ser. Temos que puxar para a nossa imaginação e um fotógrafo, como estão aqui grandes fotógrafos, que eu estou a olhar para eles, todos nós temos capacidade de puxar pela imaginação. Se não estamos hoje inspirados, estamos amanhã. Portanto, temos os skyscapes, é o primeiro grande capítulo da astrofotografia, que é um capítulo lindíssimo. É a paisagem noturna com elementos astronómicos, em que os rastros de estrelas, o Star Trail, faz parte do skyscape. O segundo grande capítulo é sistema solar. Fotografar o sistema solar, o Sol, a Lua, os planetas, os cometas, é a fotografia de sistema solar. E depois, o terceiro capítulo é o céu profundo. O céu profundo é aquilo que lá está, mas que nós não vemos, mas está lá. E a câmara vê, porque a câmara vê diferente dos nossos olhos. Muito rapidamente, nós nos nossos olhos temos 2 tipos de células. Temos os cones, que são responsáveis por ver a cor, e temos os bastonetes, que são responsáveis por ver a luz. Os cones estão mais no centro da retina, no olho, veem a cor. Os bastonetes estão mais à periferia e veem a luz. Não sei se já repararam, mas é um exercício interessante pegar num livro colorido e tentar vê-lo debaixo de uma noite estrelada. Praticamente deixamos de ver cor. Porquê? Porque os cones, para serem ativados, precisam de luz. Ou seja, o olho humano tem dificuldade em ver a cor à noite. Temos dificuldade em ver a cor. Por outro lado, o olho humano só consegue acumular informação no máximo 5, 6 segundos. Ou seja, por muito mais que olhe para um objeto, firmemente, eu só consigo somar informação durante 5 ou 6 segundos, mais do que isso não consigo somar. Enquanto que a câmara, se dermos um tempo de exposição de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 hora, ela vai sempre acumulando informação que até pode estourar com a foto. Portanto, a câmara, o porquê? Porque os nossos cones e os nossos bastonetes desligam. Ao fim de olhar fixamente, ao fim de olhar algum tempo, uns segundos fixamente para um objeto, eles desligam, pura e simplesmente desligam. Ora bem, os pixels da câmara não desligam, estão sempre ligados. Além disso, os pixels também veem a cor à noite. Portanto, o céu profundo, embora haja estruturas do céu profundo que se consigam ver a olho nu, e algumas com binóculos, então vê-se perfeitamente, a câmara é o método de excelência para registar os elementos do céu profundo. E há centenas. E o que é estranho, o que deixa-me estupefacto, é que esses objetos do céu profundo, aliás, o catálogo de Messier, que é um dos catálogos mais conhecidos em astronomia, foi feito pelo Sr. Charles Messier no século XVIII. Ainda não havia fotografia sequer. Como é que aqueles 100 e tal objetos que ele descreveu do céu profundo foram feitos em Paris. Claro que também não havia iluminação pública cá agora que dá poluição luminosa. Mas mesmo assim, com a tecnologia da época, eu fico, de facto, pasmado. Como é que ele conseguiu ver e registar e estipular as coordenadas desses objetos de céu profundo que as câmaras conseguem ver. Pronto, então se agora me dão licença, vamos ver algumas fotografias, para dar um exemplo um bocadinho disto, do que é os vários capítulos da astrofotografia. Ora, isto, vou minimizar aqui isto, isto é um skyscape. Isto é um chaparro
foi feito no Alentejo, e isto que aqui estão a ver é real. Os meus olhos não conseguiam ver isto assim. O Alentejo, aliás, nós temos algumas zonas em Portugal, temos uma aldeia pertence ao concelho de Mugadouro, em Trás-os-Montes, que é a aldeia de Castelo Branco, tem um céu quase tão bom como o Alentejo. Quase tão bom como o Alentejo. Mas eu, como o Alentejo, de facto, bem, mas a gente não pode estar sempre no Alentejo. Aqui na zona metropolitana do Porto e na zona do Alto Minho também temos sítios muito bonitos. Temos a Serra da Freita, que é muito bom. Temos aqui o Sanatório de Valongo, do Monte Santa Justa, também é muito bom. Na zona de Viana do Castelo, Caminha, temos a Serra d'Arga, mas Alentejo é Alentejo. E, portanto, isto foi registado por uma Câmara, mas os nossos olhos não veem tudo isto, mas quase. Quase. E agora aqui uma regra muito importante para a estrutura. Como a Terra gira, como a Terra está sempre a rodar, o que é que acontece? E as estrelas estão fixas. Se damos muito tempo de exposição, as estrelas vão aparecer arrastadas, não vão aparecer estes pontinhos redondinhos. Não, vão aparecer arrastadas. Isto não pode ser. Então há uma regra que diz qual o tempo de exposição máximo que devemos dar. Bem, o tempo de exposição é chamada a regra há várias regras, esta é mais habitual. É a regra dos 500. Imaginemos que eu estou a fotografar numa câmara full frame, estou a fotografar com uma objetiva de 100 mm. A regra dos 500 diz que o tempo máximo de exposição que eu posso dar é 500 a dividir pela distância focal que eu estou a usar. Ora bem, se eu estou a usar 100 mm, 500 a dividir por 100 dá 5 segundos. Se eu estou a usar uma objetiva de 100 mm, para garantir que as estrelas não ficam arrastadas, então dou um tempo de exposição máximo de 5 segundos. E geralmente fotografias de céu profundo exigem ISOs grandes, altos. Não estou a falar de ISOs de 25.000, não. Na ordem de 3.200, 6.400, para uma câmara hoje em dia é coisa pouca, nem dá grande ruído. Portanto, 3 pontos aqui importantes. O tempo de exposição é a regra dos 500. 500 a dividir pela distância focal. Se a câmara não é full frame, se eu estou a usar uma distância focal de 100 numa Nikon que não seja full frame, o fator de conversão na Nikon é 1,5, tem que multiplicar 100 por 1,5. Na Canon, o fator de conversão é 1,6, tem que multiplicar 100 por 1,6. Portanto, isto é fundamental para termos bons resultados. É 500 a dividir pela distância focal, considerando que é uma câmara de full frame. Por outro lado, usar ISOs altos. 3.200, 6.400, não menos do que isso. E no Skyscape podemos usar e devemos usar aquelas funções que as câmaras têm que dizem reduzir ruído com ISO alto, reduzir ruído com exposição longa. Dá jeito. Dá jeito. Outra coisa muito importante, o foco. As estrelas não estão focadas para o infinito. Parece estranho, mas não estão. Ninguém sabe ainda bem ao certo. Eu já procurei isso em vários livros, já perguntei até a astrónomos profissionais e científicos que fazem ciência disto, e ninguém me sabe dizer exatamente ao certo porque é que uma estrela não está. Eu se foco este chaparro para o infinito, a estrela sai-me desfocada. Eu tenho que focar a estrela. E se eu focar a estrela e o chaparro estiver longe, o chaparro fica-me focado. Ou seja, se a estrela e o chaparro estiverem no infinito e eu focar o chaparro, a estrela fica-me desfocada. Fica gorda, com um buraco meio, um bocadinho preta no meio. A estrela bem focada, uma estrela bem focada, é uma estrela pequenina e branquinha no meio. A não ser que a gente queira fazer um efeito artístico de uma estrela de foco desfocada, também se pode fazer. Eu tenho aqui uma fotografia que mostra isso. Portanto, uma estrela, o conceito de uma estrela focada, é uma estrela pequenina, redondinha, pequenina e branquinha no meio. Ora bem, se o chaparro estiver no infinito, e se a estrela não estiver no infinito, tenho duas opções. Eu foco no chaparro, ok, o chaparro está focado, mas a estrela vai-me aparecer desfocada. Mas se eu foco na estrela, geralmente é focar a estrela em live view, pomos a câmera em live view, fazemos zoom, aumentamos a estrela e vamos rodando até a estrela ficar branquinha no meio, o mais pequenina possível. Se eu focar na estrela, a estrela fica focada e o chaparro também fica focado. Bem, há várias explicações para isso, e se calhar todas somadas. As estrelas emitem muitas outras radiações, principalmente infravermelho, e a radiação de infravermelho foge um bocadinho ao foco das câmaras convencionais. Também a refração atmosférica interfere no foco. Também as radiações ultravioleta, de oxigênio 3, há várias explicações. Pronto, só para saber que ninguém tinha a certeza do qual será a causa principal, se calhar são todas as causas juntas. Portanto, Skyscapes, resumindo,
A regra dos 500, para não dar tempo de exposição a mais, senão fica tudo arrastado. Segundo, focar bem a estrela. Terceiro, usar ISOs altos na ordem de 3200, 6400 e, se possível, se a câmara permitir isso, usar aquelas definições, reduzir ruído, depois de exposição longa, reduzir o ruído para ISO alto. Ora bem, a partir deste skyscape, a Terra roda e as estrelas vão começando a ficar arrastadas. E então posso fazer um star trail, é o que vamos ver a seguir. Um arrastamento de estrelas. Esta é a mesma fotografia, só que mostra o movimento terrestre. Isto tem um truque para fazer isto na câmara, tem que se pôr a câmara em disparo contínuo. Nós primeiro fazemos o skyscape, que é o frame de base que nós vamos usar, que esse frame não muda mais. Nós não mexemos mais a câmara do sítio, nada muda mais. É aquilo que vamos usar, é aquelas definições, é tudo que vamos usar. A única coisa que temos que fazer é desligar. Para fazer um star trail, temos que desligar as definições para ISO alto e as definições para exposição longa. Temos que desligar. Porquê? Porque temos que pôr a câmara em disparo contínuo, tem lá um botãozinho de disparo contínuo, e temos um comandozinho que prende o obturador da câmara. A câmara está sempre a disparar. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Não pode haver intervalos, porque se há intervalos nos disparos, estes rastros ficam também com buracos pretos, são os intervalos. E depois temos um programa gratuito que vai somar aquelas fotografias todas. Este skyscape tem 45 minutos. Portanto, o tempo de exposição não é de 45 minutos. É que neste caso não se fala em tempo de exposição. Porque se eu tivesse 45 minutos de exposição, a fotografia ficava queimada. Aqui fala-se em tempo de integração. Eu vou pegar em 45 minutos de várias fotografias com 5 ou 10 segundos cada uma. Não sei, já não me lembro quanto tempo, mas esta, salvo erro, tem 8 segundos de exposição a 6400 ISO. Eu vou pegar em 45 minutos destas fotografias, acho que foram 100 e tal fotografias, e um programa vai somar. Ele vai somar o que é diferente. O chaparra não vai somar o chaparra é sempre igual, não muda. Aqui o caminho é sempre igual, não muda. O que muda é a estrela, se na fotografia 1 estava ali, na fotografia 2 está mais à frente, na fotografia 3 está mais à frente, e na 4 mais à frente, e assim sucessivamente. E dá este efeito fantástico. É um programa que tem 4 botões só para carregar, é muito difícil de usar, vejam só, tem 4 botões, e é gratuito. Chama-se o Star Stacks. Agora não me dá jeito de escrever no bate-papo Star Stacks. Eu depois mostro aqui. Star Stacks. Isto é um Star Trail a partir de um skyscape. Vamos continuando. Isto é outro skyscape. Isto foi fotografado da capela em ruínas do Sanatório de Valongo. Cá está. Eu a olho nu via que este céu estava muito estrelado. Via aqui o arco da capela, via as árvores a mover com o vento. Mas que percebi, usando a capacidade da câmara, este céu ia explodir em estrelas, e este azul. Já agora, o balanço de brancos, esqueci-me de falar nisso. O balanço de brancos é muito, muito, muito importante. Geralmente, em astrofotografia, usam-se 2 tipos de balanço de brancos. Se não temos poluição luminosa, usamos o balanço de brancos de luz do dia. Porquê? Porque as estrelas têm a luz do dia. Se temos poluição luminosa, que é à base de tungstênio ou luzes de lâmpadas de sódio, se usamos o balanço de brancos para a luz do dia, vamos ter as fotografias todas empasteladas, parece tudo um tom amarelado. Não. Então, se temos poluição luminosa, usamos balanço de brancos de tungstênio. Basicamente é isto. Se não há poluição luminosa, balanço de brancos é a luz do dia. Se há poluição luminosa, usamos o balanço de brancos de tungstênio. Temos uma fotografia de sistema solar. É um skyscape, mas aqui é um sistema solar. É o cometa. Eu fotografei isto ano passado, de madrugada, às cerca das 4h30 da manhã. Isto é fotografado do Monte da Virgem, vê-se o grande porto lá embaixo, e é o cometa Neowise. É uma coisa brutal. Isto aparece de vez em quando, não aparece sempre. Não sei quando é que vai voltar a aparecer outro. Que se veja, isto via-se a olho nu. E com binóculos era fantástico. E vejam, com esta poluição luminosa toda, ele via-se. É uma coisa rara. Então, se fosse num sítio sem poluição luminosa, esta cauda seria gigantesca. Portanto, isto é uma fotografia de sistema solar. Isto é um skyscape. Isto é, num sítio maravilhoso que temos no nosso país, que é um sítio fantástico para fotografar e muito bonito, é em Évora,
no cromlech dos almendres. Está aqui o meu filho a olhar com os binóculos. Não sei se estão a ver o cursor do rato. Vê-se. Pronto. Está aqui a minha filha com o tal laser, parece uma espada, a espada de Jedi. Mas isto é muito útil em astrofotografia, até para orientar os telescópios e tudo. É muito útil. É preciso ter cuidado. Isto apontado a um olho, isto é uma desgraça. Cega um olho de uma pessoa. É preciso muito, muito cuidado com isto. Esta fotografia tem uma particularidade. Vê-se muito bem a Terra, até se vê sombras. Vê-se sombras. É estranho. Porque esta fotografia foi feita com, não digo lua cheia, mas quase lua cheia. A lua, geralmente a lua, para se fotografar, se nós não queremos poluição luminosa, a poluição luminosa pode ser artificial ou natural. A lua é uma fonte de poluição luminosa natural. Nós, se quisermos fazer fotografia de céu profundo, temos que ver, o céu tem que estar escuro. Não podemos fotografar com lua. Mas a lua, como ilumina, também pode ser útil para fazer outro tipo de fotografia. Skyscapes, vemos aqui as constelações, vemos aqui a cauda da Ursa Maior, está aqui a Ursa Maior, vemos aqui a Ursa Menor, pronto, vemos os cromlechs dos almendres, vemos o terreno, vemos as sombras. Portanto, a lua não é um inimigo da astrofotografia. A luz da lua bem usada pode dar fotografias muito, muito interessantes. Esta fotografia foi uma noite que eu fui à Serra da Freita, apeteceu-me dar uma volta, sabia que estava a luar, mas apeteceu-me e resolvi tentar fotografar algumas constelações ao luar. Os resultados foram horríveis, foram péssimos, foram mesmo horríveis. O que valeu na fotografia foi eu ter lá estado acampado nesta noite, sempre a rezar que a GNR não aparecesse, porque não é permitido acampar. A multa não é muito cara, são 120 euros, acho eu. Mas foi o contacto com esta natureza, com os sons da natureza, os sons da noite, e fazer esta fotografia que me deu-me um certo prazer fazer fotografia. Apanhei aqui a constelação do Ursa Maior, a constelação do Boieiro, cá em cima pode-se ver a coroa Austrália, a coroa boreal. Portanto, isto é um skyscape também, ao luar, porque sem este luar era impossível. Aqui estava a lua cheia, é impossível ter esta luminosidade. Portanto, estamos outro skyscape. Isto é o telescópio que eu uso para céu profundo. Isto é na Serra da Freita. Estavam nuvens, mas às vezes as nuvens dão jeito, porque o vento é um inimigo da astrofotografia, dá turbulência. E as nuvens às vezes funcionam como paravento, como na praia. E às vezes nos buraquinhos entre as nuvens aparece aquele objeto que nós queremos ver. Portanto, ter nuvens não é mau. E portanto aproveitei e fiz este skyscape na Serra da Freita. Isto foi fotografado com um iPhone. Um iPhone daqueles, não é dos últimos modelos, mas foi com o iPhone 10, agora o 11 e o 12 ainda fotografam melhor. Pousei o iPhone em cima do carro, do para-brisa do carro, pus uma caixinha por trás para orientá-lo, e era a câmera que tinha na altura. A Manela costuma dizer, a melhor câmera é a que temos à mão, e de facto o iPhone, com todo o respeito por todas as outras marcas, o iPhone de facto tem muito pouco ruído. Eu tenho comparado. É um aparelho que vale a pena ter. Não é o único bom, mas é seguramente bom. Aqui temos outro skyscape. Isto, por exemplo, é um sistema que faz fotografia de céu profundo, não usando o telescópio, usando só a câmara fotográfica, em que esse sistema gira à mesma velocidade da Terra. Ou seja, este sistema está a rodar à mesma velocidade da Terra. Portanto, podemos usar tempos de exposição brutais. De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, desde que a fotografia não fique queimada, que as estrelas não ficam arrastadas, porque a Terra move-se. Se a câmera estiver parada, como a Terra se move, as estrelas ficam arrastadas. Mas se a câmera rodar à mesma velocidade da Terra, as estrelas não ficam arrastadas. Portanto, isto é um sistema, isto é barato. Isto custa, não chega a 400 euros. E monta-se em cima de um tripé de uma câmara fotográfica. Tem que ser um tripé robusto. Eu vou mostrar outro exemplo disto, mostrar de outra maneira. Cá está. É isto. Isto é no Sanatório de Valongo, por exemplo. Não é? Isto é um tripé de uma câmara fotográfica normal, um benro. Isto é o sistema que se mete e a câmara coloca-se aqui em cima. E a gente aponta a câmara. Temos esta mira, própria para a câmara fotográfica, que se compra em vários sítios, à venda. Não faltam sítios.
monta-se na sapata do tripé, para a gente saber bem para onde estamos a apontar, porque no céu é muito fácil a gente perder-se. Reparem, se um dedo tem a dimensão, de 1 grau, se um dedo tem a dimensão de 1 grau, a Lua mede meio grau, a Lua que é grande, a gente vê bem, mede meio grau. Bem, eu se quero apontar para ali, eu perco-me. É como andar. É por isso que quem não sabe astronomia, ou quem tem pouca experiência, e quer passar logo para um telescópio, vai comprá-lo a seguir, passado 3 dias está a arrumá-lo na arrecadação, na garagem, e não usa mais. Porque um telescópio vê coisas inferiores a 1 grau. É como procurar uma agulha num palheiro. Eu, por exemplo, tenho uns binóculos, os binóculos também não devem ter grande ampliação, tenho um ângulo de abertura de 8 graus. 8 graus, recordo, 8 graus é o meu punho mede 10 graus. 10 graus. Os binóculos, eu tenho um ângulo de visão inferior ao meu punho, são 8 graus. Um telescópio, depende do telescópio, eu tenho aqui um telescópio que mede menos de 1 minuto. Não estamos a falar já em graus, estamos a falar em segundos de grau. Portanto, usar logo um telescópio sem conhecer minimamente para onde vamos olhar, nunca mais encontramos nada. É um desalento total. É dar um pontapé naquilo e chorar o dinheiro que se gastou. Não, isto tem... Primeiro conhecer o céu a olho nu. Depois com binóculos. Mesmo com binóculos, nós não podemos pôr logo os binóculos em frente aos olhos, senão também nos perdemos. Temos que pôr os binóculos à distância e ir aproximando dos olhos. Por exemplo, nesta fotografia vê-se, isto é na Serra da Freita, eu estava a apontar para uma nebulosa, mas primeiro, era uma nebulosa muito pequena, mas eu primeiro pus os binóculos à distância dos olhos, porque se eu encostasse os binóculos logo aos olhos, eu perdia. Tinha que andar ali à procura de um lado para o outro, depois começava a ficar tonto, a gente começa a ficar enjoado e depois vomita, e uma noite que pode ser bonita transforma-se numa catástrofe. Não pode ser. Portanto, isto é muito fácil, é muito giro. É preciso fazer as coisas como devem ser feitas, com lógica. Depois é tudo fácil, depois é tudo muito fácil. O que é difícil é aquilo que não se sabe. Não há coisas difíceis e fáceis. Sim, há umas um bocadinho mais difíceis que outras, mas tudo basicamente depende do nosso conhecimento, da nossa experiência. Já agora, no mesmo sítio, isto que nós vemos aqui isto vê-se mais ou menos assim. Isto é a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. O braço de Órion, onde nós estamos, a nossa galáxia. Isto vê-se assim. Pronto, temos aqui também um sistema telescópico que parece até que está em órbita, não é? Eu fiz uma fotografia em contrapicado, pus a câmera, deitei-me no chão e fotografei de baixo para cima, parece que está em órbita. Reparem, as estrelas aqui estão desfocadas. Estão gordas, muito gordas. Se ampliássemos a foto, víamos um pontinho negro aqui no meio. Estão desfocadas, mas o que está focado é o telescópio, o sistema fotográfico, o sistema óptico, etc. Mas eu acho que dá uma certa piada à fotografia. Isto foi no crepúsculo náutico, no lusco-fusco. O crepúsculo náutico é um termo astronómico. Há vários tipos de crepúsculos. O náutico, de modo geral, é 30 minutos, aquela cor, 30 minutos depois do pôr do sol até o anoitecer, ou 30 minutos antes do nascer do sol. Chama-se isso o crepúsculo náutico. Há vários crepúsculos. Mas, basicamente, de uma forma geral, este é o crepúsculo náutico. Portanto, achei piada as estrelas em desfoque. Não é? Porque as estrelas focadas, primeiro não ia conseguir, porque estou a fotografar tão perto do telescópio, eu ficava focada das estrelas ou ficava focado do telescópio. As duas coisas juntas não dava. Depois foi uma fotografia com uma abertura, foi f1.4. F1.4 dá uma grande abertura, portanto aumenta o desfoque. Portanto optei por fotografar todo o sistema óptico e achei graça, parece que está em órbita, estou a fotografar de baixo para cima. Algumas nuvenzinhas aqui deram uma certa piada, aqui em baixo, portanto, outra fotografia em que as estrelas estão em desfoque, por exemplo, é esta. Esta fotografia é chamada fotografia em piggyback, às cavalitas, ou seja, isto é o telescópio atrás, tem um parafuso que tem uma rosca, como se fosse um tripé, onde se pode acoplar uma câmara fotográfica. Então esta visão da câmara fotográfica acoplada atrás, na parte traseira do telescópio, é o que ele vê. Vê aqui a Canon a fotografar encaixada. Isto é que está a fazer astrofotografia, está metida no sistema, no focador do telescópio, vês, até se ele vê ali Canon,
Isto é que está a fazer a astrofotografia. Está aqui o buscador, é um sistema óptico específico para nos ajudar a encontrar os objetos. Está aqui o telescópio, o sistema de focagem, e, portanto, as estrelas ficaram engraçadas aqui em desfoque. Há estrelas amarelas, laranja, azuis. Quanto mais azuis forem umas estrelas, mais quentes são, mais jovens são e menos tempo vivem e maiores são. O nosso Sol é das estrelas mais pequenas do universo e dos menos quentes. Ainda bem que assim é, porque senão a vida não seria possível. Portanto, estrelas azuis são estrelas jovens e são estrelas muito quentes. Estrelas amarelas são estrelas mais antigas, que duram mais, e são jovens também, que são muito quentes, explodem, vivem pouco, explodem rapidamente. As estrelas amarelas ou laranja são estrelas mais antigas, mais pequenas, menos quentes e, portanto, têm mais tempo de vida. E aqui uma estrela laranja, aqui enfim. Portanto, nem sempre as estrelas têm que ficar focadas. Estão aqui a ver as árvores, o telescópio estava inclinado, estava à procura. Isto é a constelação de Gêmeos. Temos aqui Castor e aqui Procyon. Portanto, uma é azul, outra é branca, estrelas brancas. A estrela branca está no meio deste espectro. As amarelas são as menos quentes, as azuis são as mais quentes, e vai do amarelo até o azul, passa pelo intermédio, que é o branco. São as estrelas brancas. Portanto, as estrelas em desfoque podem dar elementos de composição com o seu interesse. Bem, temos aqui outro Star Trail, que foi a fotografia que a Manela teve a simpatia de usar para anunciar esta conversa. Temos estrelas no firmamento, rastros de estrelas no firmamento. Isto é Monte Alegre, em Barroso. Terras de Barroso, que a Manela também conhece muito bem, que eu sei que conhece, até já lá fiz uma exposição há uns anos, muito bonita, no Ecomuseu de Barroso, que eu fui lá vê-la, e tenho fotografias disso, toda fotografada com um iPhone 4S. Barroso a sépia, era assim que dizia a exposição. Isto é lá, é no Barroso, e vemos rastros de estrelas no céu, isto são, é um Star Trail, e ia com 2 ou 3 amigos, e pedia a um amigo que fosse para ali fazer desenhos de luz. Ele ia vestido todo de negro, e fez desenhos de luz, pedia, faz daí qualquer coisa, uns desenhos de luz, qualquer coisa tribal. Ele fez isto e acho que ficou interessante, este jogo da luz, além destes reflexos do lado de lá, de uma pequenina aldeia que havia do lado de lá. Isto parece o Sol, mas não é, isto é a Lua a nascer. Isto foi durante o crepúsculo náutico. A olho nu, nós no crepúsculo náutico quase que não vemos estrelas. Tirando as mais fortes, mas a câmara vê. A câmara vê coisas brutais. Nós fazemos uma fotografia com a câmara e ficamos surpreendidos com aquilo que conseguimos fazer, com aquilo que a câmara vê. Bem, isto é tal galáxia, a galáxia de Sombreiro, a 33 milhões de anos-luz. Isto ocupa uma distância angular, agora já sabemos que é uma distância angular, portanto, um dedo mínimo é 1 grau, são 30 minutos, 1 minuto são 30 segundos, isto ocupa uma distância angular, salvo erro, de 5 ou 10 segundos, uma coisa pequeníssima, pequeníssima, pequeníssima. Portanto, é uma galáxia muito interessante, muito luminosa, extremamente luminosa, que até ilumina, projeta a sua luminosidade na ordem dos 10 milhões de anos-luz. A distância que vai daqui a aqui são cerca de 10 milhões de anos-luz. É uma brutalidade. Nós nem temos noção do que isso é. Matematicamente temos, mas fisicamente, psicologicamente, eu acho que ninguém tem noção. Pronto, isto é uma fotografia do Sol. Atenção, o Sol é um perigo. Para se fotografar o Sol tem que se usar determinados filtros no telescópio porque rebenta com o telescópio. Eu tenho uma ocular queimou durante 1 segundo, porque durante 1 segundo eu esqueci-me de pôr o filtro solar há uns anos atrás num telescópio antigo que tenho até na casa da minha mãe. E durante 1 segundo a ocular queimou. Eu tenho aguardado para mostrar isso. Foi com este sistema que eu fotografei o Sol. E esta estrutura que estão a ver aqui à frente é um filtro milar que impede que a luz do Sol entre com toda a sua capacidade, ainda por cima ampliada pelas lentes do telescópio. Rebenta com o telescópio. Então, se nós estivermos a olhar por uma ocular, além de ficarmos cegos, ficamos com o cérebro cozido, fundido, porque aquilo é impressionante, morre-se. Muito, muito cuidado a olhar para o Sol com um telescópio, com os binóculos. É que é instantâneo. Essa ocular, um dia que estejamos todos juntos, eu posso mostrá-la, queimou em menos de 1 segundo. Portanto, esta fotografia, isto é a montagem, isto foi feito lá embaixo, na furada. Isto foi um trânsito de mercúrio
passou o planeta Mercúrio, só vai voltar daqui a 13 anos a voltar a passar em frente ao Sol, e eu consegui apanhá-lo. Esta pontinha preta, este pontinho negro, é Mercúrio a passar em frente ao Sol, com o filtro Millar. Isto aparece em azul porque o filtro Millar dá uma coloração azul ao Sol. Bem, mas nós, o Sol, é aquele filtro Millar que protege muitas coisas do Sol. Protege-nos do calor do Sol, protege-nos da intensidade luminosa do Sol, que nos cegava logo, protege-nos das radiações ultravioleta do Sol. Todos nós fomos protetores quando estamos na praia, proteger dos ultravioleta, porque ele emite. Agora imaginemos estes ultravioleta ampliados por um telescópio de grande ampliação. É bom nem falar. Mas ele imita essas radiações, ele protege, não faz um ecrã opaco, senão não conseguimos fotografar absolutamente nada. Ele emite sempre. Então podemos jogar um bocadinho com isso. Podemos usar alguns filtros que deixam passar algumas radiações de algumas bandas. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui na banda do ultravioleta. Esta fotografia, no domingo de Páscoa, porque são um bocadinho as cores da Páscoa, o violeta, na câmara usei o filtro Millar à frente e depois usei um filtro violeta, ultravioleta, que me deixa passar preferencialmente não a radiação visível, mas a radiação ultravioleta. E como é natural, junto ao limbo solar, junto mais ao disco solar, é onde há maior concentração de raios ultravioleta. E deu este efeito interessante que eu achei bonito. Pronto, é assim. A fotografia é isto, é estética, é criatividade, é nós sentimos emocionados com a fotografia, não é? Seja ela qual for. Por exemplo, a fotografia de rua, eu acho que é das fotografias mais complexas que existe, porque é difícil de fazer fotografia com atrativa de rua, porque fotografia de rua é difícil de fazer porque tende a ser vulgar e, portanto, é uma fotografia difícil de fazer. É mais difícil fazer fotografia de rua, na minha opinião, do que esta fotografia. Esta fotografia é uma fotografia muito técnica. Aprende estes conceitos e depois aquilo, eu não digo que sai sempre bem, mas sai quase sempre bem. A fotografia de rua, muitas vezes a gente sai um dia inteiro com a câmara e chega ao fim do dia sem uma única fotografia que a gente diga gostei. Não. O dia valeu pelo passeio, valeu pelo treino, valeu pela experiência, valeu pelo cafezinho que tomamos, mas a fotografia, não conseguimos uma única fotografia direita. Que a gente goste, quer dizer, aqui conseguimos sempre alguma coisa. Acreditem que se consegue. Aqui é treino. É porque é muito técnico. E depois sabendo fazer a técnica, as coisas saem. Depois temos a dificuldade que surge é a gente puxar pela nossa imaginação para fazer coisas criativas, coisas que não sejam iguais ao que já se faz, ter o nosso cunho pessoal, um bocadinho da nossa personalidade. Por exemplo, isto é uma fotografia de céu profundo. Isto vê-se a olho nu. Não se vê aqui na cidade do Porto, mas se somos ali a Valongo, vê-se, no sanatório. Ou se formos à Serra da Freita, não se vê mais. Não se vê a cor. Mas eu no Alentejo, com um telescópio de baixa ampliação, começa-se a adivinhar a cor azul. Eu repito, os nossos olhos à noite têm dificuldade em identificar a cor. Isto chama-se as Pleiades. Parece uma flor. Está aqui o caule e estão aqui as pétalas. Isto é mesmo assim. Chamam-se as Pleiades. No catálogo do Sr. Messier do século XVIII, M45. Messier 45. Isto, no Alentejo, quase que se começa a adivinhar as cores. Adivinha-se mesmo. Não se vê bem este azul assim, só a câmara é que o consegue ver assim, mas nós a olho nu, eu repito, a olho nu. Não se vê com esta ampliação, mas vê-se. Com os binóculos, vê-se muitíssimo bem. É incrível o que nós conseguimos ver com os simples binóculos. Os binóculos não devem ter grande ampliação. Uns binóculos 10-50, mais do que isso, não. Mais do que isso, não. É uma fotografia de céu profundo. Ou seja, está lá no céu, é profundo, o céu está preto ou quase negro e temos dificuldade em ver o olho nu. Bem, temos aqui outro skyscape, ou pode ser um landscape. Enfim, isto como foi feito. Já o sol tinha acabado, estávamos a iniciar o crepúsculo náutico, o sol tinha acabado de se pôr, estávamos a iniciar o crepúsculo náutico, portanto, pode ser considerado um skyscape. Temos a Lua, isto é na Ria de Aveiro, isto até foi uma fotografia em analógico, com o Ektachrome, os slides. Isto é um slide. Vê-se aqui a Lua, achei muita piada.
a Lua estava-se a ver tão bem, mal o céu se pôs, começou-se a ver a Lua. Portanto, é um skyscape, um landscape tardio, vá, pronto, mas é um skyscape. Temos aqui outra fotografia de céu profundo, isto é nebulosa de Orion, isto é um berço de estrelas. São nuvens moleculares, onde estão estrelas jovens. Estas estrelas jovens, daqui a uns milhões de anos, vão colapsar e vão formar estrelas como o nosso Sol, por exemplo. Isto vê-se a olho nu. Não se vê com estas cores, nem com este tamanho, mas vê-se a olho nu. E com binóculos vê-se muito bem. Com binóculos não se consegue ver as cores. Com a câmara vê-se assim. Com a câmara ligada a um telescópio. Ou com uma câmara montada naquele sistema que eu há bocado mostrei. O Star Adventure. Por exemplo, se usarmos uma câmara com uma teleobjetiva de 200 mm, naquele sistema que vai rodar, aquele sistema que custa, número redondos, 400 euros, conseguimos fotografar isto, não com este nível de ampliação, mas com um nível de ampliação muito próximo. Não é preciso ter nenhum telescópio. É preciso saber onde é o leste, o oeste, onde é que ela está, para apontar para lá a câmara, senão perdemos. E vamos já ver que temos aqui um programa que ajuda a perceber isto. Pronto, e agora, para não perdermos muito tempo, vou só mostrando algumas fotografias, vou só passar por elas todas. Portanto, isto é uma fotografia de céu profundo. Temos aqui a nebulosa, uma Dark Nebula, a nebulosa de absorção. Isto vai dar mais tarde um buraco negro, a nebulosa do cavalo, parece uma cabeça de cavalo. É isto. É isto. Este contacto com a natureza, este contacto, é isto. Eu costumo levar um café numa garrafa de termos e sabe-me bem. Então, nas noites de inverno, tomar um café numa garrafa de termos. É isto. Isto é um telescópio de céu profundo. Aqui com o meu carro aqui ao lado, é um SUV. Estamos na nossa bela Serra da Freita. Vê-se um avião aqui a passar. É isto. A luz vermelha. Estão a ver o reflexo da luz vermelha no sistema de montagem, nas luzes do carro. Luz vermelha. Se a luz fosse branca, nós não conseguimos ver isto. Não conseguimos ver o firmamento. Estão a ver estrelas de várias cores, desfocadas, porque eu para focar aqui as estrelas saem desfocadas. Isto é um skyscape noturno, isto foi feito por uma teleobjetiva, isto foi a chamada Lua de Sangue, há 2 ou 3 anos, quando apareceu aquele eclipse total da Lua, não é? Isto é espinho. Marte, aqui embaixo. Aqui é aquela famosa Estrela de David, descoberta por Johannes Kepler no século XVI, em que ele descreve, ele foi contemporâneo de Galileu, quando Galileu diz que a teoria, a tese é heliocêntrica, é a lei heliocêntrica em que é a Terra que gira à volta do Sol, Kepler baseia-se nisso e descreve as leis de Kepler, a lei do movimento dos planetas, que ainda hoje se usa. E Kepler era um astrónomo alemão, foi de tal modo importante que a NASA lançou em 2009 até 2018 ou 2017 um telescópio que era o telescópio Kepler, em honra a Johannes Kepler, que descobriu as leis matemáticas do movimento dos planetas. Que descobriu a sonda Kepler foi responsável por descobrir a maior parte dos exoplanetas, os planetas que existem fora do sistema solar, que são as centenas e milhares. E foi assim que Kepler faz os cálculos, baseado no movimento dos planetas, que ele calcula que isto é uma conjunção entre Júpiter e Saturno, e calcula que há 2000 anos atrás a tal estrela de bem poderia ter sido isto, e calculou que no século XXI e tal, ia acontecer igual, e aconteceu. E calcula-se que agora, daqui a 800 anos, vai voltar a acontecer uma coisa destas. É tudo baseado nas leis de Kepler do século XVI. Ok? Século XVI. Foram homens fantásticos, de facto. Isto é o Sol. É um trânsito de Júpiter e das luas de Galileu. O Galileu viu estas luas, Júpiter, a passar em frente ao Sol. Cada uma destas labaredas do Sol tem uma dimensão tal que cabem 6 planetas Terra. Estas pequeninas fogachos cabem 6 planetas Terra. E o nosso Sol é das estrelas mais pequenas do universo. Ainda bem, senão a vida não era possível. E até estamos a uma distância espetacular. Muito próximo ficávamos queimados, muito longe ficávamos gelados. Portanto, isto calhou tudo bem. A Lua, numa forma em que é difícil apanhá-la assim. É preciso saber rodar um bocadinho o telescópio. Isto tem a ver com a tal composição. Uma coisa é a astrofotografia documental, para fazer um trabalho científico, etc. Tem que ser tal qual ali está. Seguir as regras, a câmara tem que estar alinhada, o eixo maior do frame, portanto, o eixo horizontal tem que estar alinhado com o eixo da ascensão reta do telescópio. Uma coisa é a fotografia documental.
outra coisa é a fotografia conceptual, fotografia artística, em que nós temos que nos esforçar por dar uma composição no enquadramento que damos, na luminosidade que damos, no balanço de branco que usamos, o grau de ampliação que mostramos. Às vezes, para as fotografias não serem demasiado planas, ampliar muito, pode-se ver muito objeto que queremos fotografar. Aqui era esse o objetivo. Mas também só vemos o objeto, não vemos o que está à volta. E depois a fotografia morre, fica demasiado objetiva e perde aquela subjetividade que leva, que leva o nosso abstrato, faz o nosso abstrato viajar, quer dizer, a luminosidade que damos depois na edição, fotografias demasiado nítidas. O céu não é demasiado nítido, uma nebulosa não é demasiado nítida. Dar demasiado sharp, muito HDR, estraga a fotografia, depois parecem todas iguais. Não pode ser. As regras da composição que se aplicam à fotografia convencional aplicam-se aqui. E é com pena que se vê muitos astrofotógrafos que não sabem essas regras, a maior parte não sabe, e depois aquilo é... Ou é tudo muito documental, para isso vamos ver as fotografias da NASA, são fotografias fantásticas, mas são documentais, ou então é tudo muito idêntico, tudo muito demasiado editado, fica tudo muito, muito plástico. Tem que haver um esforço no final, durante a fotografia, e depois também na edição, um esforço na composição. Isto é um telescópio solar, é um telescópio que fotografa aquele sol vermelho. Aquele sol vermelho é mesmo assim. É um telescópio que capta fundamentalmente radiação infravermelha. Isto é mais uma fotografia de céu profundo no Alentejo. Vejam as cores. Isto é uma fotografia que eu acho muita piada. Também de céu profundo. Tem a constelação de Orion, tem as várias estrelas, tem as várias nebulosas. Tem as várias... podemos estar aqui uma hora a falar sobre esta fotografia, não faz sentido, nem cabe nesta conversa. Saturno. Eu hei de fazer uma fotografia melhor do que esta. Porquê é que eu pus aqui esta fotografia? Saturno não está muito bem focado. Eu precisava de um telescópio com maior ampliação. Saturno está, repito, a quase 10 unidades astronómicas da Terra. Quase 10, com as suas 4 luas. Tem mais luas, estas são as maiores. Uma unidade astronómica é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilómetros. Quase 10 unidades astronómicas é uma brutalidade. Isto foi fotografado em Ponta Barca, na minha terra. Quando é que Saturno imaginava que estava um minhoto a apontar um binóculozinho para lá com uma câmara Canon a fotografar isto? Achei piada esta fotografia porque havia alguma poluição luminosa. Esta parte aqui, meio acastanhada, é poluição luminosa. Parece quase um flare solar, uma explosão solar, que dá estas cores mais amareladas, mais acastanhadas, e pus esta fotografia, porque pronto, é difícil fotografar Saturno com material de astrónomo amador, é difícil, porque está muito longe mesmo, muito longe, e depois achei piada ter captado este flare. Não fiz de propósito, calhou, e às vezes a obra da sorte também faz a sua obra, quer dizer, este flare achei piada à composição da fotografia. Isto é Via Láctea no Alentejo. A minha mulher estava comigo nessa altura e às tantas olha para o céu e diz assim, isto está a acontecer qualquer coisa de estranho aqui neste céu. Parece que vai haver uma explosão. Isto via-se praticamente assim. Esta fotografia foi um RAW, praticamente não tem edição. Outra coisa que me esqueci de falar importante, na técnica. Fotografar em RAW ou JPEG. É fácil. Se vamos fazer um Star Trail, JPEG. Ponto final. O programa não aguenta fotografias pesadas de RAW. Não aguenta, ponto. Não aguenta. Todas as outras pode-se fazer em RAW, JPEG, TIFF, o que a gente quiser. Star Trail é JPEG. Nem o programa aceita RAW. Se usarmos RAW, porque a informação que vem é tão escassa, o RAW é o ideal. Ou o TIFF. Céu profundo, então, o RAW é muito aconselhável. Muito aconselhável. Se vamos fazer um skyscape, podemos usar o RAW, o TIFF, o JPEG. Se vamos para céu profundo, também podemos usar qualquer um deles. Mas o RAW é aconselhável. Star Trail ou Sistema Solar, Star Trail é JPEG. Sistema Solar, planetas, etc. RAW. O RAW é sempre preferível a tudo, exceto Star Trails. Star Trails, JPEG.